Boa noite, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar aqui uma aula sobre circuitos elétricos, certo? E a gente começa colocando apenas resistores, tá? Pode ter mais coisas no circuito elétrico, mas a gente vai começar mais simples, trabalhando apenas com resistores, que a gente viu que são dispositivos elétricos que eles têm uma utilidade muito grande dentro de um resistor, ou dentro de um circuito, certo? Eles podem transformar energia elétrica em energia térmica, pode servir de proteção, né, para gerar quedas potenciais e tal. Então eles têm muita utilidade, né? As lâmpadas incandescentes, aquelas com brilho mais amarelo, eram resistores, certo? Então vamos lá. Só que quando eu estou trabalhando com circuito, eu tenho vários componentes, então às vezes eu preciso usar muitos resistores. E a maneira com que eu organizo eles vai me gerar características diferentes, né? Não é só colocar os resistores da maneira que eu quero, né? Eu posso, dependendo do efeito que eu quero, eu organizo eles de uma maneira diferente, tá? Eu posso fazer uma associação, né? Eu associo eles, eu organizo eles. Posso fazer uma associação em série e em paralelo, certo? Uma associação em série, né, é quando eu coloco eles enfileiradinhos, certo? Como se fosse uma fila indiana. Uma associação em paralelo é quando eu ponho eles lado a lado, certo? E dependendo da maneira que eu escolher de um ou outro, eu gero uma característica diferente, eu tenho uma utilidade diferente, certo? Quando eu associo os meus resistores em série, as principais características são: a corrente vai ser igual para todo mundo, né? A corrente que sai do A e chega no B, ela vai ser igual, né? Só que a DDP vai ser diferente, a diferença de potencial vai mudando. Eu tenho uma diferença de potencial total entre A e B, só que a cada resistor que eu passo, né, o resistor ele dissipa energia elétrica, né? Então ocorre o que a gente chama de uma queda potencial, certo? Então, dissipa um pouco de energia, eu vou ter um outro valor aqui, que eu chamei de U1, né? Passou do resistor 1, tive a primeira queda potencial. Passou pelo resistor R2, tive uma nova diferença de potencial, certo? Passou pelo resistor R3, uma nova diferença de potencial, certo? Então, a DDP vai ser diferente, certo? E aí, qual que é... Por que a gente estuda isso? Porque, como eu disse, às vezes a gente usa muitos resistores num circuito, né? E eu organizo eles de várias maneiras. E aí, eu preciso saber quanto de energia eu vou fornecer para aquele circuito, quanto de energia ele vai precisar no total, certo? Então, tem uma maneira da gente organizar todos esses resistores em um único resistor, né? Por exemplo, esses 3 resistores, eu agrupar eles como se fosse um único resistor, né? Aí eu consigo conhecer o que eu chamo de resistência equivalente. Nos nossos exercícios de circuito elétrico, achar a resistência equivalente vai ser um passo que a gente vai ter que fazer quase sempre, né? E aí vai depender se a associação é em série ou em paralelo. No caso de uma associação em série, a resistência equivalente é a soma das outras, de todas as resistências que estiverem em série. Nesse caso, eu tenho 3 resistores em série, então eu somo as 3, me deu a resistência equivalente, certo? Agora, se eu organizar eles em paralelo, fazer uma associação em paralelo, né? Aí ocorre um negócio legal. Por quê? A gente tem esse ponto aqui, que é um ponto que ocorre uma trifurcação, né? Se divide aqui, né? E esse ponto a gente chama de nó, né? Quando a corrente chega no nó, ela sempre se divide, certo? Então, uma parte dessa corrente vai para o ramo de cima, a outra continua pelo meio e a outra vai para o ramo de baixo, né? Então, a corrente se dividiu. Cada resistor vai sentir uma corrente diferente, certo? Mas a principal característica de uma associação em paralelo é que a diferença de potencial
dos três é igual, né? Então percebe que a associação em paralelo é praticamente o inverso da associação em série. Aqui todos os resistores sentiam a mesma corrente elétrica, só que acontecia quedas potenciais, né? Aqui não. Aqui não vai ter queda potencial. Você não vai ter uma perda de energia ao passar por um resistor, porque elas vão passar ao mesmo tempo pelos três, né? Mas a corrente que passa por cada um vai ser diferente, certo? E aí no caso de uma associação em paralelo, para eu conhecer a resistência equivalente, né? Como eu disse, se o paralelo é o inverso da série, né? Se para a série eu somava, para descobrir a resistência em paralelo, a resistência equivalente em paralelo vai ser o inverso da soma. Então, ó, 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Certo? Então, é isso. Essas são as principais características aí das associações de resistores. Beleza, moçada? Valeu!